ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio de Caçador de Mim. Eu, Luciene Soares e André Toledo estamos aqui para compartilhar mais uma história inspiradora. Olá, André. Olá, Luciene Soares, a queridíssima Lu, companheira aqui de tantas histórias inspiradoras no podcast chamado Caçador de Mim. Chegamos, Lu, ao episódio 35 nessa quarta temporada que tá super bacana. Parece que a gente tá dando aí, pelo menos nesses episódios por agora, essa enviesada, essa curva deliciosa para a área das artes, né? Da cultura, da música. Conta pra gente aí como é que foi essa tua escolha do episódio de hoje. Hoje nós vamos para a música. Por quê? Porque olhando datas comemorativas, né, nós percebemos que agora em julho é comemorado o Dia do Rock, né? E como eu e André somos aficionados por rock... Ô Lu, deixa eu só contextualizar para quem tá apenas nos ouvindo agora, lá no Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast. Gente, se você tá nos assistindo aqui no YouTube, a gente também tá nos streamings de podcast e vice-versa, tá? Então se você tá só nos ouvindo, corre pro YouTube, que a gente fez aquela famosa simbologia e sinal do rock and roll, gente. Mas é muito bom, né? Mas nós somos ecléticos também, né, Lu? A gente adora com certeza. MPB. Nossa, MPB, um bom samba, um bom pagode, tudo tá na lista. Mas é mês do rock, então bora lá falar de rock. Daí, fui buscar, assim, como o rock começou, como tudo começou. Gente, pra minha informação de leiga aqui, né, que apesar de gostar de rock, nunca tinha ido atrás, quem é considerada a mãe do rock, tá? Alguns chamam de madrinha, mas outros já falam que ela é mãe do rock mesmo. Gente, é uma mulher. Uma mulher que começou com os primeiros acordes fantásticos do rock, né? Numa guitarra. Isso realmente foi surpreendente, né? Foi surpreendente. Porque, então, inclusive, deixa eu fazer uma parte aqui, nesse exato momento a Lu tá irritada porque ela tá super empolgada, ouvinte, pra contar essa história pra vocês, mas eu preciso dizer, já que ela disse, olha, o rock começa com uma mulher, né? A maternidade do rock, olha que lindo, a maternidade do rock tinha que ser por uma mulher, né? É verdade, e Lu, tá existem certo. aí realmente, né, essas observações, né, identificações de que o mundo do rock e o mundo de outras tantas áreas, inclusive artísticas, é um mundo ainda majoritariamente masculino, né? Então, assim, isso realmente já é uma informação inspiradora. Cadê a mulherada rock and roll, hein, Lu? Exatamente. Gente do céu, é isso mesmo, né? Então, quem foi? Foi Sister Rosetta Tharpe. Uau! Olha aí. Nasceu Rosetta Nubin, tá? Em 20 de março de 1915, lá no Arkansas, estado dos Estados Unidos. Filha de pais que Ao sul dos Estados Unidos, deixa eu registrar aqui, onde também está ali, né, a partir dela, todo o enraizamento do blues, que também antecede o rock, né, da música gospel, né, daquelas saudações a Deus, que também antecede ao rock, por favor. Ou você já ia falar isso também? Spoiler. Spoiler aqui, ó, na minha biografia hoje. Roubei a cena. Mas também bota dois aficionados por rock pra conversar e dá nisso, né? Vou deixar você seguir. Então, seus pais trabalhavam em fazendas de algodão, né, famosas, vários filmes. Quem não assistiu, assista lá, a Cor Púrpura, gente, filmaço lá das fazendas de algodão, né, lá no sul dos Estados Unidos. Então, ela tinha um talento desde pequenininha, sabe? Já nasceu quase com a guitarra na mão. Então, ainda criança, ela aprendeu, né, a tocar um instrumento e ela era chamada, nas apresentações da igreja, ela ia com a mãe dela tocava bandolim nas igrejas, também parece que tinha um vozão, e a mãe dela foi a grande inspiração e companheira dela ao longo de toda a carreira. Então, mãezona, super mãezona mesmo.
E quando ela ia tocar com a mãe nas igrejas, gente, as pessoas ficavam babando, boquiaberta com o talento daquela garotinha. A gente estava ali, 6 aninhos, 7 aninhos, já assim, arrebentando ali nas músicas gospel. Era chamada de Little Rosetta Nubin, The Singing and Guitar Playing Miracle. Quer dizer, ela era a pequena Rosetta, né? Um milagre de cantora e guitarrista. A porque pititica ninguém acreditava. fenômeno. Um fenômeno. Uhum. Um fenômeno. Com 7 aninhos, então, ela já viajava ali para os Estados Unidos junto com a mãe, nas igrejas ali tocando, e já fazia a galera levantar ali. Aquelas igrejas americanas, né, com as músicas gospel, gente, são muito animadas, são muito lindas de ver. Existem vários filmes, né, que focam nesse tipo de música, que levanta mesmo o pessoal do banco nos louvores lindos, lindos. Você lembra, Lu, que eu confessei para você que um dos meus sonhos é estar lá, né, nos Estados Unidos, ao sul, né, presenciando esse louvor que é esplendoroso mesmo, é de elevação mesmo da alma e da alegria, né, em relação a Deus, seja aí qual for, né, a nossa crença. Sempre, eu acredito, pelo menos particularmente, que a nossa relação com Deus tem que ser, ou com a nossa espiritualidade, né, ouvinte, se você é agnóstico, mas você com certeza tem a sua espiritualidade, é uma relação de alegria e de dádiva pela vida que a gente tem, né? Bem isso. Então ela se mudou no final da década de 20, lá 1920, com sua mãe para o norte do país, né, para Chicago, né, e começou realmente aí a sua carreira, seu início de figura de mãe do rock. Então a abordagem da Sister Rosetta, né, ela consistia em unir o melhor do blues e do jazz, né, na época, com uma pegada voltada para o gospel, num estilo único como guitarrista. Então ela tirava acordes das guitarras que ninguém nunca tinha feito. Então, naqueles tempos, ela fazia uma música já muito intensa e até considerada pesada mesmo, né, que hoje muitos roqueiros reconhecem, né? Esses primeiros acordes dela, como realmente então, como o início origem, né? do rock. O início do rock. Então, ela foi pioneira, quem entende de guitarra, não entendo muito, né? Só adoro ouvir, né? O uso de distorção na guitarra, antes mesmo da explosão de blues elétrico, né? Que dizem que é o predecessor do rock and roll, né? Como conhecemos. Então, ela já fazia isso. Ela se casou com o pastor Thomas Thorpe, daí que veio o nome, né? Porque ela era Sister Rosetta Nubin, mas ela se casou com... E o nome dele era pastor Thorpe. Mas aqueles erros de cartório, né? Antigamente tinha muito erro de cartório, né? Na hora de escrever o nome dela, ao invés de Thorpe, escreveram Tarp, com A, né? Então ela ficou conhecida com o nome Tarp, né? Por erros de grafia ali no cartório. Talvez até tenha sido bom, porque depois ela se separou desse marido mesmo. Isso então que eu ia ela falar, ficou tendo um nome único, né? Não ficou ligada ao E no Isla. mundo artístico se busca exatamente essa exclusividade, normalmente, dos nomes, né? Então, veio tudo a calhar. Então, aos 23 anos, ela já era pioneira em muitos sentidos, também se fez história ao se tornar a primeira artista do gênero religioso a assinar contrato com uma grande gravadora, na época chamada Decca Records. Aos 25 anos de idade, essa Sister Rosetta foi considerada uma das artistas mais populares da sua época, né? Ela se separou desta pessoa, né? E a carreira dela, aliás, ao longo da vida dela, né? Tem muitas histórias ali. Ela era considerada como uma pessoa que abriu muitas portas, né? Ela desconstruiu, né, muitos preconceitos que haviam na época. Lógico, afastou algumas pessoas por causa disso, principalmente por causa da religião, da igreja. Ela era muito ligada ao mundo gospel, então ela se separou, uma mulher divorciada, uma mulher negra na época, né, cantando sozinha, tocando guitarra, não era exatamente, né, um exemplo, digamos assim, do que as pessoas esperam de comportamento. Então ela quebrou várias regras, então ela realmente era uma mulher muito à frente do seu tempo. Mas nem por isso ela deixou de ficar famosa e de ter seus seguidores lá, né? Nem por isso. Ainda bem que o povo da música, né, aceitou suas, como é que eu vou dizer, seus rompimentos lá com algumas regras da sociedade. Uma coisa que eu ia afirmar aqui, né, Lu, nessa experiência aí, alcançando a 4ª temporada de contar muitas biografias,
é que, inevitavelmente, o talento ele se sobrepõe a alguns desvios, alguma falta de convencionalidade, algumas estranhezas. O que eu quero dizer é o seguinte, né, ouvinte? Nos finalmentes, parece, né, a gente ainda vai construir muitas histórias, mas o talento ele se sobrepõe a estranhezas, a dificuldades e etc. Me parece que é o caso da Rosetta, é isso? Mais ou menos, né? Por falar em estranhezas, ela foi uma das poucas artistas que conseguiu continuar gravando durante o período da guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, ali na época da década de 40, né? Ela conseguiu. E em 44, ela gravou uma música chamada Strange, por isso que eu falei, estranheza. Strange Things. Gente, não tem nada a ver com a série Stranger Things, nada a ver, tá nada a ver, né? Os monstrinhos lá de Stranger Things. Mas você recomenda a série, então? Também? Série, muito legal. Série que, né, minha filha é super fã, apaixonada, né? Assistam lá, quem gosta de monstrinho tá lá, Stranger Things. Mas não tem nada a ver, né? Voltamos aqui. A música dela chamava Strange Things Happening Every Day. É considerada a primeira canção de rock da história e foi a primeira faixa com fortes críticas, né, o que acontecia na época, justamente por causa desses preconceitos. Então, ela fala que ela era uma mulher negra, divorciada, beirando os 30, então quebrava muitas barreiras, né? Mas o ritmo dela tinha uma energia própria. Então, nessa música, as coisas estranhas que ela fala que acontecia naquela época, porque ela, com todo o sucesso dela, todo o dinheiro que ela estava ganhando, muitos lugares onde ela ia, gente, ela tinha que entrar pela porta dos fundos, ela não podia comer, porque a segregação era enorme, comer com as pessoas brancas da época, né? Então, ela era toda aquela segregação, assim, que era coisa absurda, né? Ela chegou a comprar um ônibus, ela comprou um ônibus para ela e para os integrantes da banda dela usarem, justamente para evitar esse negócio na viagem de segregar, né, negros para lá, brancos para cá, para evitar isso. Ela comprou um ônibus onde ela viajava com toda a equipe dela. Só uma interrupção aqui, né? É exatamente isso. Estamos falando de uma época em que o negro tinha lugar certo e segregado e diminuído, por exemplo, para andar de ônibus, né? Aliás, olha aí, Martin Luther King foi o nosso biografado. Volta lá atrás, ouvinte. Também um guerreiro nessa Explicamos em parte essa questão, né? Então ela tem várias histórias dela. Vocês procurarem lá, tem no YouTube o Story of Rosetta Tharpe. Tá? Então, são 4 episódios ali que falam um pouquinho da história dela e contam várias passagens, assim. Então, tinha integrantes brancos na banda dela, ela tinha um back vocal ali só de homens brancos, né? Que eles até falam que, na época, deu um pouco de repercussão, porque ela cantando negra ali à frente de homens brancos atrás, né? Ficou, assim, um pouco, assim, estranho, né? Os mais preconceituosos, racistas na época não gostaram muito. Mas, enfim. Como eu falei, ela quebrou muitas barreiras. Mas, às vezes, esses brancos, né, desciam do ônibus, iam até os restaurantes e preparavam os pratos, tudo que eles tinham direito de comer, e eles tinham que levar essa comida até o ônibus para elas comerem lá. Gente, olha que coisa absurda. Porque elas não podiam entrar no mesmo restaurante e comer junto com eles lá. Então, foram várias coisas que aconteciam, por isso ela escreveu a música. Então, coisas estranhas, né, acontecem todos os dias, né? Todo mundo adora minha música, todo mundo tá aí me acompanhando, tô nos hits, tô nas paradas lá, em todos os lugares me ouvindo, e eu não posso sentar numa mesa de restaurante, não posso ficar hospedada num hotel lá, porque ainda existe essa segregação enorme. Uma vida à margem, ao mesmo tempo que de estrelato. É uma coisa muito estranha mesmo. Então, depois da guerra, ela se juntou a uma cantora chamada Mary Knight, né? E elas tiveram um hit chamado Up Above My Head, né? E fizeram um circuito de turnês, sucesso também absoluto. E foi também outra quebra de barreira, porque eram 2 mulheres sozinhas na estrada fazendo turnê. Quer dizer, era coisa única na época, né? Imagina 2 turnês, que perigo, 2 mulheres ali sozinhas numa turnê, que coisa absurda, que coisa perigosa. E as 2 seguiram, e ela foi em frente sem medo de nada, seguiu ali cantando, viajando o país ali, ó,
queria nem saber das falas dos outros, não tinha medo de nada mesmo. A mulher arrasava mesmo. Incrível. Ô, Lu, deixa eu plantar aqui uma tese minha, mas antes, assim, temeroso de estar me adiantando, tá? Porque às vezes eu faço questão de não ler os roteiros da Lu para ter esse efeito junto com você, ouvinte, de surpresa, tá? Em algum momento você vai falar da questão da transgressão ligada ao rock and roll? Não. Eu acho que já teve tanta transgressão aqui, né? Mas então, ela não sei, eu acho que ela não aliou isso à música como existe hoje esse, né? Ela não tinha essa concepção. Exatamente, Mas, ô Lu, então a minha essa tese é essa, concepção. tá? Eu não li em lugar nenhum, viu, ouvinte? É uma impressão minha, vamos dividir? Eu acho que tá no DNA do rock and roll a questão da transgressão, porque a transgressão é facilmente identificada como uma palavra de ordem no rock and roll. Quem sabe a essas transgressões magníficas, transgressões, né, da nossa biografada de hoje. O que você acha? Será que ela plantou nesse DNA? Você como bióloga, o nascimento do rock and roll pelas mãos de uma pessoa que transgrediu positivamente, tá? Essa palavra não pode transgredir, não sei se eu transgredir, ela foi contra as regras, né? Foi contra ela a norma. abriu caminhos, né? Ela quebrou caminhos, barreiras isso. que não são certas, né? Hoje, a gente olhando essas regras, essa segregação, tudo, esse preconceito, tudo, puxa. Então, acho que as pessoas que estavam sendo muito erradas, lógico, em tudo isso. Então, ela simplesmente deu uma abertura, falando assim, gente, né? Pô, vamos a favor de mais ou menos paz e amor, quase isso. Mas ela rompeu, né, essas barreiras, assim. Então, ela foi um pouquinho contra. Mas com essa Mary Knight, que ela fez um circuito enorme, dizem que as duas tiveram caso, então outra barreira quebrada, né? Colocando a sexualidade, né? Só que nunca foi uma coisa aberta, justamente porque falam que se ela tivesse aberto naquela época, né, que ela tinha um caso com outra mulher, aí que ia, né? Podia, né, acabar com a carreira dela, porque o preconceito era muito grande. Se hoje ainda existe, né, naquela época, né, era enorme. Então, foi uma coisa mais velada, tal. Mas os depoimentos de quem andava próximo, ela dizia que elas tiveram, assim, um amor bem bonito, tranquilo na época, né, se entendiam super bem. A mãe dessa Mary Knight faleceu, né, durante a turnê, e ela ficou muito, muito arrasada e acabou se afastando, né? Romperam ali a parceria. Quando ela rompeu essa parceria, né, ali no ano de 1950, menos de um ano depois, ela resolveu se casar de novo. Né? Então foi uma decisão dela, mas esse casamento, gente, não era um casamento qualquer. Ela queria um show. Ela vendeu ingressos para esse casamento, se casou num estádio de beisebol lá em Washington, e ela achou um marido, digamos assim, os depoimentos dizem exatamente isso. Ela achou. Ela selecionou um marido, né? Ele foi lá, né? Se dispôs a se casar com ela. Foi o Russell Morrison, né? Então ele foi empresário e marido dela. E a cerimônia foi considerada como um dos maiores eventos do show business da época. Então, o casamento contou com a presença de 25 mil pessoas, gente. Que casório! Né? E a cerimônia se transformou no disco, né, chamado The Wedding Ceremony of Sister Rosetta Tharpe, que é a cerimônia de casamento da irmã Sister Rosetta ali, Tharpe. Então, foi o evento, né? Então... Ela foi precursora, porque hoje em dia os artistas fazem exatamente isso. Transformam os fatos sociais de vida, né? Em eventos, batizado, casamento, formatura, tudo é um espetáculo. Tem até patrocínio de marcas, né, em casamentos de famosos, olha aí. Exatamente. Então, ela continuou com os shows, continuou fazendo as turnês dela. Inclusive, foi para a Europa. Nessa série que eu falei ali sobre a vida dela, do YouTube, mostra ela se apresentando lá em Londres, gente. Coisa mais legal, numa estação de trem, né? Se apresentando lá na Inglaterra. E a meninada toda ali, os jovens, com carinha de Beatles, né? Com carinha daquela época, aqueles cabelinhos diferentes, assim. Todo bonitinho, bem estilo da época. Lá aplaudindo de pé ali, Rosetta. Então, ela continuou com esse sucesso, né? Quando a mãe dela faleceu,
ela sofreu demais, né? A mãe dela, como eu falei, foi a referência dela, a força dela, e acompanhou ela durante toda a carreira. Então, com o falecimento da mãe, ela ficou meio depressiva, ela teve diabetes, ela teve que amputar uma perna, né? E ela morreu em 1973, super jovem, gente, com 58 anos, depois de sofrer um derrame. Então, foi um momento ali que, realmente, quando a mãe dela faleceu, meio que a carreira dela também, ela não teve mais ânimo, acho que ela não teve mais inspiração, a força, né, a importância que a mãe dela tinha ali, ela perdeu isso. Então, os artistas são notórios, né? Pessoas assim com as suas dimensões afetivas muito alargadas. O que eu quero dizer, ouvinte, é que são pessoas sensíveis, né? São delicadas nesse aspecto, né? Sentimental e tudo, facilmente atingidos, né, por situações de tristeza profunda, depressão, né, uma ligação forte com familiares, quer dizer, isso realmente influencia bastante aí as suas vidas. A gente tem acompanhado em algumas biografias, né, quando o biografado é o artista. E às vezes não só artistas, né? Eu vejo cientistas, esportistas, que muitas vezes têm na sua força ali um companheiro, uma companheira, um parente, né? Um amigo que está ali do lado. E quando rompe, né, essa ligação, principalmente por causa da morte do outro, nossa, há um sério... uma quebrada mesmo ali na ascensão, na continuidade do trabalho. A pessoa sente muito, então é como se fosse ali um porto seguro, né? Uma inspiração, né? Mesmo ali. Que de repente se rompe e a pessoa às vezes não consegue superar, né? Em muitos casos que a pessoa não consegue superar. Então é bem incrível de ver essa relação. Por incrível que pareça, quando ela morreu, ela não era reconhecida em nada. Gente, falando que nem lápide ela tinha lá no cemitério dela, lá na Filadélfia, no túmulo dela, nem lápide ela teve. Isso, né? Morreu isso é surpreendente, assim, porque assim, ela tinha público, ela tinha fama. Tinha uma legião de fãs e morreu assim, sem nada. Em 2007, só 2007, gente, ela morreu em 73. Só em 2007... ela foi introduzida ali, né, no Blues Hall of Fame. O nome dela foi colocado lá no Hall da Fama do Blues, né? E como ela foi enterrada sem identificação, houve um show beneficente e em 2008 só que ela teve uma lápide daí feita com o dinheiro arrecadado por esse show beneficente lá no cemitério, isso no túmulo dela, gente. Incrível, né? Nossa, olha, de cortar o coração, de cortar gente. o coração. E é também um bom alerta, né? Porque, assim, gente, 2008 foi ontem. Então, me corrija se eu estiver errado ou me complemente, Lu, mas, assim, não tem uma boa explicação que não seja a questão do preconceito. Mas é óbvio e é notório, né? E quando eu falo ontem, é pra gente tomar esse cuidado, porque assim, o que fez demorar, postergar, o que fez essa longa história de anonimato pós um sucesso tão estrondoso, tão significativo, né? É exatamente a questão do preconceito que está mais vivo do que nunca, né? Até fazendo essa brincadeira, né? Morre uma grande artista, um ícone, né? A fundadora, hoje reconhecida do rock, mas permanece, né? Ainda essa questão preconceituosa. Veja bem, ela não tinha identificação no túmulo, né? Eu tô aqui até meio no sentido de desabafo, viu? Tá perplexo, né? Perplexo. Como eu fiquei ao ler também. E ó, pasme mais ainda. Só em 2018 o nome de Rosetta Tharpe foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame, tá? Como influência inicial do rock, gente. Só em 2018, aí é ontem mesmo, né? 4 anos que ela atrás. foi reconhecida realmente como precursora do rock and roll e o nome dela incluído lá no Hall of Fame. Pessoas que ela inspirou, gente. Pessoas que assistiam os shows dela, as turnês dela, quando crianças, quando adolescentes, seguiram, né? Se inspiraram nela, nos acordes dela, estão lá no Hall of Fame há muito tempo e ela, precursora de tudo isso, a mãe só foi em 2018. Gente, é de deixar a gente muito indignada. Então, olha só, ela inspirou Elvis Presley, considerado o rei do rock. Meu Deus. Foi a inspiração, diz que Elvis
molequinho lá, acompanhando as turnês, acompanhando ela no rádio, né? Na época era rádio, não perdi um show dela no rádio, um evento, uma música dela no rádio lá, Elvis, molequinho lá, se inspirando nela, olha aí, né? B.B. Queen, Bob Dylan tem um depoimento lindo sobre ela, elogiando ao máximo ela, assim, fantástico. Chuck Berry, Etta Jones, Johnny Cash, se vocês procurarem lá no YouTube, lá no Google, ele interpreta essa música que eu falei, do Strange Things Happen Every Day. Ele cantou essa música. Eu já anotei aqui, eu quero ver. Johnny Cash, lindo, né? Porque a gente também é fã de Johnny Cash, né? Little Richards e outros monstros do rock inspirados nela. Impressionante. Robert Plant, né? Quem sabe é o vocalista do Led Zeppelin, inclusive gravou uma música, tá? Em sua homenagem. Então, ele escreveu a música em homenagem a Sister Rosetta, chamada Sister Rosetta Goes Before Us, né? Linda música, né? Quem tiver curiosidade, assiste lá. Tá? Traduz aí pra gente. Sister Rosetta Goes Before Us. Então, a irmã, Sister Rosetta, né, vai antes de nós, né? Uau. Nasceu antes de nós, mas... E foi antes de nós, e ela existiu antes de nós, e ela fez tudo isso antes de nós, né? Então, mas por sorte, né, existem pessoas que reconheceram isso, esses grandes artistas do rock que a gente admira e adora escutar hoje em dia. Então, muitos deles falaram exatamente que se inspiraram nela e deram essa importância toda, deram voz a ela, mesmo depois do falecimento dela, eles foram lá e deram a voz a ela, né? E gravaram documentários, depoimentos, várias entrevistas também, citando ela como a grande inspiradora, como a mãe do rock, né? Agora vai uma pergunta aí de curiosidade. Aqui no Brasil, nosso Brasil aqui, tá? Você sabe quem é o artista de rock que mais vendeu discos no Brasil? Eu não sei. E se eu te disser que foi uma mulher também? Mas atenção, rock, tá, gente? Rock, isso. Então, ressaltando rock, não faço a mínima ideia. E se eu te disser que foi uma mulher também? Olha aí, que surpresa. Eu sou super Esse fã. Episódio Quando tá eu tava cheio de falando da Sister Rosetta, eu já pensei nela, porque eu falei, não, no final do programa que eu vou ter que citar, né? Porque eu sou super fã de Rita Lee. Gente, Rita Lee pra mim também é outro exemplo, assim, de carreira fantástica. Adoro as músicas dela, né? Admiro muito, né? Toda a carreira dela, toda a influência que ela teve aqui, né? E ela começou lá na década de 60, né? Dizem que o rock bombou aqui no Brasil na década de 80, mas lá no final da década de 60, 70, Rita Lee já tinha começado com o grupo Os Mutantes, né? Influenciando nomes dentro e fora do Brasil, gente. Olha a nossa Rita ali, fantástica aí, influenciando o povo. Então, aguardem, né? Em algum momento eu vou fazer um podcast só de Rita Lee, porque admiro demais aquelas músicas. Admiro demais. Ela começou lá nos Mutantes, depois foi pra carreira solo, teve outros grupos, mas sempre, né? Muito, muito admirada. E Rita Lee, deixa um depoimento pessoal aqui, né? Rita Lee tem atitude rock and roll. Tem ou não tem, hein, ouvinte? Né? A vestimenta, o óculos, né? As letras. E Rita Lee que tá aí vencendo o câncer, né? Com muita dignidade, muita bravura, Ainda não é o podcast de Rita Lee. Por isso que eu falei, depoimento pessoal meu aqui, né? Fica aí até um spoilerzinho aí, pode, né? Da onde vem o sobrenome original, não é artístico, Lee, hein? Alô, cidade americana, interior de São Paulo. Eu sei dessa história, mas a Lu vai contar. Exatamente, aguardem aí. Exatamente, aguardem aí. Né? Em breve, Rita Lee nos podcasts. E é isso aí por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mãe do Rock, não se esqueçam. Comemorem o Dia do Rock, né? Bora lá ouvir, né? Um pouquinho de rock, quem curte, né? A gente curte pra caramba, né? E vamos lá, espero que vocês tenham gostado aí de saber que a mãe do rock, precursora do rock, foi Sister Rosetta Tharpe. Que isso aí. Episódio maravilhoso, Lu. Muito grato. Até mais, gente. Tchau, tchau. Beijos.